Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O nosso colega Albert Caballé, para quem não conhece, foi a pessoa que fez a vinheta do canal Arte da Guerra. Ele fez também do canal do Roberto Caiafa, o Caiafa Master foi ele que fez, e ele vem se tornando referência, tá, na montagem dessas vinhetas para os canais de defesa. Então, se você tem um canal de defesa e ainda não tem a vinheta do Albert, corre atrás porque vale a pena. E nós conversamos muito sobre orçamento de defesa e ele estava fazendo um estudo, tá, mandou para mim, eu dei uma olhada, gostei muito, falei, Albert, transforma isso daí num PowerPoint, manda pra gente, faz um vídeo também contando as suas apresentações, que eu acho que dá pra gente fazer um trabalho muito bacana no Arte da Guerra, dando sequência a vídeos anteriores que nós já fizemos discutindo o orçamento de defesa do Brasil. Então vou mostrar agora o trabalho que o Albert fez, tá? Depois vai entrar um vídeo dele, eu fiz algumas considerações também, e vocês vão gostar muito, porque raras vezes eu vi um trabalho assim tão bem feito em termos de debate. Ele foi a números muito precisos e números bastante questionadores em termos dos rumos que nós podemos dar para a defesa do Brasil quando se fala de orçamento. Acompanhe conosco. Essa é a capa da apresentação que o Albert fez em contribuição aos dois debates anteriores que o canal Arte da Guerra promoveu sobre o orçamento de defesa no Brasil. E essas são as fontes que ele utilizou. Eu acho muito importante mencionar as fontes porque confere credibilidade ao documento e o Albert realmente foi bastante feliz na escolha das fontes dele. Bom, aí ele elencou os países por gasto de defesa em dólar, tá? Então o Brasil ocupa o 10º lugar, mas isso aí vocês vão ver que não é um dado assim que diz muito sobre a nossa defesa. Aparentemente nós estamos bem, mas na prática, como ele vai demonstrar, a nossa situação de defesa ainda está bem aquém do desejado. E aqui o Albert começa a fazer a parte mais cerebral da análise dele, que ele colocou o seguinte, ele fez uma média mundial de 146 países e o gasto em defesa, a média mundial, é 1,88%. Contra 1,43% do Brasil, nós estamos bem abaixo da média mundial. Bom, agora ele usa um outro critério, ele faz a classificação do Brasil dentro da média de gasto da América do Sul, 1,59% contra 1,43% do Brasil, então nós estamos abaixo inclusive da média regional. Para não deixar dúvidas, o Albert fez um cálculo aí com relação aos países dos BRICS, né? Então média 2,23% contra 1,43% do Brasil, que é um dos BRICS. Aqui ele, para atender aquele pessoal que diz que ele só se ateve a critérios políticos, ele partiu para critérios mais geográficos, né? Então um país com uma superfície territorial que se assemelha ao do Brasil, mais uma vez a gente está também numa colocação bastante abaixo da média. O Robert foi mais a fundo aí, dessa vez ele usou o critério econômico, país com PIB similar ao Brasil, média 1,8%, para variar, nós estamos com 1,43%, abaixo dessa média também, desse critério de média. E aí o Albert trouxe a questão, né, para o nosso ponto de vista doméstico. Ele mostrou a evolução do PIB e mostrou a evolução também dos gastos de defesa, mostrando que existe uma relação de constância entre os dois números. E aqui ele mostra uma coisa muito importante, que é a média histórica, né? Que nos últimos 20 anos foi 1,52% do PIB, né? E vem caindo gradativamente, de forma não muito abrupta, mas o fato é que vem caindo os nossos gastos com defesa nos últimos anos. E aqui ele pegou tudo, então, tá? A média dos BRICS, média de países com área territorial similar ao Brasil, média de países com PIB similar, e a média deu de todas essas correlações, ele deu 1,99%. Ele mostrou dois países, eu já tinha feito essa análise inclusive, que gastam 2% do PIB com defesa, tá? Que é a Polônia e a Austrália. Só que tem o seguinte, gente, é o que eu expliquei também no vídeo que eu falei disso. A Polônia é bem menor que o Brasil, a Austrália é maior que o Brasil, mas é uma ilha, tem uma natureza de defesa diferente da gente. O Albert pega uma correlação importantíssima que vocês devem ter sempre em mente. Uma das coisas mais importantes do gasto de percentual de PIB com defesa é quanto nós aplicamos efetivamente em cada militar da ativa. Por quê? Isso quer dizer que nós estamos treinando melhor os militares, equipando melhor os militares, dando todas as condições para eles exercerem as suas atividades da forma mais eficiente possível.
Albert comparou o Brasil com alguns países em termos assim de percentagem de gasto com o pessoal. Vocês notam o seguinte, com exceção dos Estados Unidos, que eles não têm um quadro fixo permanente de militares, lá o pessoal serve praticamente por turnos, né? Os outros países podem até ficar abaixo do Brasil, mas gasto com o pessoal é um problema mundial, gente. E o Alberto coloca outras considerações que vocês leiam depois, eu não vou entrar nelas para não deixar o vídeo muito longo também. E esse debate aqui é lógico que vai se estender para outros vídeos aqui do canal. Bom, pessoal, vocês viram aí os números do Albert. Eu vou entrar com uma apresentação dele agora, mas vocês devem ter notado uma coisa muito importante. É muito difícil você comparar o Brasil com outros países. Por que eu digo isso, em termos de defesa? Se você vai para o critério dimensões, tá? Superfície territorial, você pega aí Rússia, que tem uma situação geopolítica completamente diferente da nossa. Estados Unidos, que tem uma economia muito superior à nossa. China, que tem uma população muito maior e problemas com os vizinhos também que nós não temos. Canadá, que é um país desabitado. Então fica muito difícil comparar o Brasil com esses países. Quando você compara também o Brasil com um país que tem o PIB similar, são países muito menores. Tá? Então é difícil realmente você achar um país com os mesmos critérios do Brasil em termos de necessidade de defesa. É o que eu digo sempre aqui no canal Arte da Guerra. O Brasil só pode ser comparado com o Brasil. Então acompanhe agora as considerações do Albert, que ele vai comentar o trabalho dele. Olá a todos. Bom, eu estou gravando hoje aqui pela primeira vez um vídeo em colaboração aqui com o comandante Robinson, né, com o comandante Farinazzo. Na verdade, esse vídeo ele tem por objetivo um pouco que atualizar dois vídeos que o comandante já tinha feito, que era uma discussão sobre as forças armadas que nós queremos e as forças armadas que nós podemos, né? Então, eu fiz na verdade, um comparativo, tomando em conta aí nessa discussão que em certos segmentos muita gente acha que o Brasil gasta demais com forças armadas. Eu resolvi fazer um comparativo, fazer um estudo aí para tentar contribuir com essa discussão. Quando a gente olha o gasto em defesa, em gastos o gasto militar do Brasil nos últimos 20 anos tem um declínio claro. Existem até determinados momentos em que o valor absoluto até aumentou um pouquinho, mas quando você olha as informações, na verdade esse valor aumentou porque o PIB aumentou muito, mas não o percentual que se gasta. E qual seria o percentual ideal? Quanto é que o Brasil deveria gastar? É óbvio que quem é entusiasta da indústria de defesa, quanto mais melhor, mas vamos lá, para ter um número racional. O que seria o ideal? Quanto o Brasil deveria gastar do seu PIB nessa indústria? Se a gente faz uma média dos países do BRICS, dos países de área territorial similar, dos países que têm PIB numa faixa similar, juntando tudo isso, fazendo uma média, dá 2%. Tá? Coincidência ou não, os países da OTAN têm como diretriz também gastarem 2% do seu orçamento em defesa. Também, coincidência ou não, em 2014, num seminário de projetos especiais das Forças Armadas que aconteceu no Congresso, o então ministro da Defesa, Celso Amorim, ele defendeu um planejamento para que o Brasil passasse a gastar 2% do PIB ao longo dos 10 anos, iniciando lá em 2014. Obviamente, isso não está acontecendo. Se o Brasil gastasse 2% do PIB agora em 2018, e a gente considerar aí a projeção do FMI para o PIB brasileiro, que é de 2 trilhões, cento e poucos bilhões de dólares, nós chegaremos aí a praticamente 43 bilhões de dólares contra os 29 bilhões de dólares atuais de 2017. Ou seja, isso seria um incremento bastante significativo, ou seja, isso com certeza faria uma diferença muito grande nos projetos das nossas Forças Armadas. Agora, um ponto que eu considero bastante preocupante é que o Brasil gastou 77,5% do seu orçamento em pessoal, pensões, aposentadorias, etc. Quando a gente faz se a gente faz um comparativo com alguns países, eu incluí aí Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Índia e Espanha, que foram os países que eu consegui informação, a gente nota uma tendência de que países com economias mais desenvolvidas tendem a gastar
um percentual menor em pessoal do que países de economias menos desenvolvidas. Obviamente que aí deve ter uma série de fatores, deve ter um componente tecnológico aí, ou seja, você investe mais em tecnologia e menos em pessoal, proporcionalmente. Mas é claro que como a gente vem sofrendo muitos cortes também de orçamento, obviamente, e o pessoal você não consegue reduzir os salários e pensões, isso é fixo, isso é por lei. Então, obviamente que você tendo um orçamento que vai se reduzindo, esse percentual vai aumentando. Se a gente tiver um orçamento maior mantendo o mesmo efetivo, é claro que esse percentual vai cair. Um outro ponto é que a gente não sabe exatamente quais são as metodologias que os países usam, não necessariamente todos os países usam a mesma metodologia para chegar nessa quebra, mas de qualquer maneira é um indicativo, é uma referência a se ter em conta, ou seja, é um ponto para discussão. De qualquer maneira, a conclusão que a gente chega é que não, o Brasil não gasta demais em defesa. Talvez a gente deveria gastar mais em defesa, deveria investir mais nessa área. Talvez o que a gente possa discutir é a forma como isso é gasto, o que deveria ser ou não prioridade, mas com certeza o Brasil não gasta demais. Se a gente aumentasse o investimento, sei lá, começando por esses 2% aí que eu usei como base, que seria um ideal, pelo menos para começar, obviamente isso poderia fomentar muitos novos projetos, poderia melhorar muito a nossa indústria de defesa, ou seja, parcerias melhores, projetos mais bem encaminhados, e isso seria com certeza muito bom. Obrigado, agradeço muito ao comandante por essa oportunidade e espero que vocês gostem aí das análises. Obrigado, um abraço a todos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero dar os parabéns pro Albert, foi um trabalho excelente, maravilhoso. Nós vamos dar sequência aí, tá, Albert? Pode mandar mais estatísticas aqui pra gente, que nós vamos discutir, nós vamos trazer essa luz para os nossos assinantes. Eu quero dizer para vocês, o pessoal que nos acompanha sempre sabem que o canal Arte da Guerra, ele é um caso de amor pelo Brasil, tá? Nós gostamos de discutir as questões de defesa brasileira de maneira bastante séria, de maneira bastante ponderada, sem paixões, sem vícios, sem ufanismos, sem fantasias. Nós discutimos principalmente uma coisa que é muito difícil você brigar com ela, que são números. Então, o Albert, mais uma vez, eu mando meus parabéns para você. Você fez um trabalho excelente, você conseguiu realmente colocar os números e fazer uma análise de forma desapaixonada, isenta, né, e bem analítica, que é o espírito exatamente do nosso canal Arte da Guerra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Até a nossa próxima produção aí, pessoal, como sempre. Responsabilidade, compromisso e fé no Brasil!